Tunico, com a Selic alta, quais setores são melhores para investir? Tem alguma dica de ação? Eu já comentei aqui de BB Seguridade e Itaú, que eu acho que são ações ali que estão num preço bacana. E vamos lá, pessoal. E por enquanto, poucos dividendos, né? Eu fui pegar a agenda aqui, a gente ainda está tímido nos dividendos esse ano, natural pelo momento que a gente está vivendo, né? A gente vai ter ali no finalzinho de janeiro e começo de fevereiro já os resultados das companhias. Santander para mim é sempre um norte, porque o Santander é quem abre a porteira, principalmente dos bancos, né. Então a gente vai ver ali o resultado do Santander na quarta-feira, dia 2 de fevereiro, vai ser a divulgação, eh, que é o mesmo dia que o Itaú vai divulgar também, só que o Itaú divulga depois do pregão, né. Santander divulga antes. Na semana ali do dia 2 de fevereiro também vai ter na quinta-feira Porto Seguro divulgando, e vai ter Bradesco divulgando também, os seus resultados, tá. Então, daqui sem ser a próxima semana, a outra, a gente já começa a falar de resultado das empresas, tá. Eh e vamos lá então para o contexto internacional, para depois a gente ir descendo ali para contexto Brasil, o impacto nas nossas empresas e por aí vai. Você decide sua estratégia de investimento do ano na ação A ou B em função da tendência da eleição presidencial? Se sim, como? Guilherme, respondendo diretamente sua pergunta, não, tá? Não, o contexto da eleição presidencial não impacta como eu eh, decido os meus investimentos, e não só os meus, como o dos meus consultados aqui. Vamos lembrar que eu tenho uma consultoria de investimentos, eh, eu tenho parceria aí com algumas corretoras, incluindo BTG e XP, ou seja, você escolhe onde você quer ser atendido, e eu tenho alguns clientes aqui, mas de nada determina a eleição presidencial, tá? Mas o que que a eleição presidencial, eh, gera de pano de fundo para minha decisão de investimento? Então, de novo, não a eleição em si não, mas o impacto dela eventualmente sim. Por quê? Inclusive eu ia falar disso. Existe uma expectativa dos economistas para o ano de 2026 terminar com uma Selic de 12,25, tá. Vamos lembrar que hoje a gente está com uma Selic de 15, isso representaria ali cortes na ordem de 275 bips ou 2,75 pontos percentuais. O que eu acho um ciclo muito agressivo de queda de juros para esse ano. Por quê? Porque, na minha visão, os dados de emprego e de inflação, né, de atividade econômica continuam se mostrando fortes, ou seja, a economia continua, eh, aquecida, né. Então, vamos lembrar que o Banco Central bota a taxa de juros lá em cima para desaquecer a economia. Se a economia continua aquecida, os juros tendem a ficar lá em cima. E, além disso, é, na minha visão, muito precipitado dizer que haverá uma alternância de poder aqui no Brasil, ou seja, que o Lula sairia e entraria alguém na direita, seja o Flávio Bolsonaro, seja o Tarcísio. E eu acho que os economistas e, principalmente, as corretoras e o mercado financeiro em geral está muito confiante nessa troca de poder. Eu, apesar de torcer para isso, né, eu não escondo aqui as minhas inclinações a um governo um pouco mais restritivo na parte fiscal, né, um pouco mais liberal, na parte econômica. O governo do Lula, ele é muito mais gastador ou expansionista, falando uma linguagem um pouco mais técnica aqui. Então, se o Lula ganha essa eleição, muito possivelmente a taxa Selic não deve ir para os 12,25 que o mercado está imaginando. E isso acaba impactando sim, algumas decisões de investimento das empresas que a gente investe, ou seja, quando você vai investir numa Taesa, numa ISA, muito possivelmente elas mesmas estão, determinando o seu capex, né, ou como que elas vão investir na expansão dos seus negócios, muito olhando pra política econômica. Então, se a taxa de juros vai se manter lá em cima, fica muito mais caro para essas empresas se financiarem, fica muito mais caro para elas levantarem, por exemplo, uma linha de transmissão, e fica muito mais sensível à viabilidade de um projeto desse. Então, muitas dessas empresas acabam por
puxar o freio e não investir tanto, o que no curto prazo pode significar um dividendo um pouco mais forte, porque quando você investe menos, você sobra muito mais caixa, mas isso de alguma forma confisca o crescimento do dividendo futuro dessa empresa. Em outras palavras, eh eu prefiro um governo que mantenha as taxas de juros lá embaixo para viabilizar projetos de expansão nas empresas que a gente investe, para a gente poder ver um crescimento de dividendo por ação no longo prazo e para a gente poder, ficar mais rico no longo prazo, é isso que precisa acontecer, as taxas de juros vão ficar mais embaixo, para isso acontecer. Eh, então é isso, basicamente eu não olho para a eleição presidencial em si, mas eu olho para as consequências disso no longo prazo, tá. Então, vão falar assim: "Bom, então você olha para a eleição presidencial". Sim, mas isso não vai me não vai fazer eu mudar o meu portfólio direcionalmente para onde eu vou. Eu estou indo para lá, a diferença vai ser se eu vou pesar um pouco mais em bancos, um pouco mais em elétricas, um pouco mais em saneamento, um pouco menos em telecomunicações, mas a minha carteira é sempre focada nessas empresas, sempre focada em dividendos, né. Então, por exemplo, você pega as seguradoras, no ambiente de taxa de juros mais alta, muitas vezes essas seguradoras se dão bem, né. No ambiente de taxa de juros mais baixa, as seguradoras elas demoram um pouco para retomar o ritmo de pagamento de dividendos. Os bancos a mesma coisa, ele tem ali, um descasamento entre ativo e passivo que muitas vezes o crescimento a alta de taxa de juros beneficia isso, e ao mesmo tempo pode ser que uma baixa de taxa de juros beneficie os bancos também. Então tem várias explicações para essa pergunta, não é tão simples, mas aqui a gente não faz trade eleitoral, tá. Eu acho que é isso, é a resposta curta para tua pergunta. Vamos pegar aqui uma do André. "Bom dia, Tonico, tudo bem? Parabéns pelo grande trabalho". Obrigado, André, esse trabalho não seria possível se não fossem vocês aqui comigo. Seguindo e concordando com seu raciocínio em relação à perenidade do setor de telecomunicações, vendi minha posição de Vivo por 33,50. Legal, André. Por sinal, você ganhou uma dinheirama provavelmente, né, porque você deve ter comprado essa Vivo aí por abaixo de uns 20 e poucos, 25, de 20 a R$ 25, né, depois comenta aí se você fez isso, tá. Aí ele fala que troquei a posição por Caixa Seguridade a 15,90 para reforçar a minha posição. O aporte mensal fiz em BB Seguridade a 34,50. O que acha do movimento? Obrigado mais uma vez. Legal, André. Bom, em primeiro lugar, obrigado por me escutar, obrigado por levar em consideração o que eu disse em relação a esse setor. De fato, eu não acho que a Vivo vai parar de pagar dividendos no curto prazo, mas no longo prazo eu fico em dúvida em relação à estrutura do que mantém os dividendos da Vivo tão fortes, né. Então, eu mesmo já uso em alguns lugares aí a Starlink, já fiz uso da Starlink, né, funcionou muito bem, não acho difícil que haja, por exemplo, eu moro num prédio aqui em São Paulo, não acho difícil que haja uma solução daqui a pouco, de um satélite para o próprio condomínio, que, o condomínio vai ratear isso entre quem estiver aqui, etcétera. Obviamente que o celular, ele continua com a linha da Vivo, né, eh, mas eu fico em dúvida, me julgo incapaz de entender como que esse setor vai se comportar daqui a 10 anos e por esse motivo eu opto em me afastar desse setor. Ao mesmo tempo, o setor de seguros, que é o que você entrou, eu acho interessante. Eu não acho 15,90 um preço tão bom para a Caixa Seguridade. Eu prefiro ali por volta dos 14,90, mas isso de forma alguma, eh tira o crédito do movimento que você fez. Eu acho que não está mal comprado a 15,90, só acho que estaria obviamente muito melhor comprado a 14,90. Se você estivesse aqui comigo na minha consultoria, a gente talvez teria feito esse movimento um pouco mais de calma. Eh mas o aporte mensal acho que perfeito. Eu vou até falar disso, mas, tem sido repetido aqui os aportes que eu tenho feito em BB Seguridade e em Tube 3, tá. São as 2 ali que têm encostado num preço que eu gosto. A BB Seguridade, parece que o pessoal esqueceu, mas ele tá com uma promessa de pagamento de dividendo para o final de fevereiro e começo de março, tá. Esse dividendo, eu tenho até aqui ele anotado, só para vocês terem uma ideia. Esse dividendo será na ordem de 2,55 líquidos, né.
Na verdade não mais líquido, porque agora tem os 10% aí para quem ganha mais de 600.000 de dividendo por ano, mas para quem ganha menos que isso é líquido, 2,55, que provavelmente a Datacom vai ser perto do anúncio do resultado da BP Seguridade, que está ali mais ou menos para a segunda quinzena de fevereiro. Então, para quem tiver a posição, vai receber 2,54 por ação, que representa somente esse dividendo 7%, né. Lembrando que a BB Seguridade ela costuma anunciar os dividendos no começo do ano e lá para agosto. Então, se você duplicar esse dividendo, que eu acho que é um pouco otimista demais, a gente estaria falando de 14% de dividend yield. Eu acho muito, mas mesmo assim, se for 10%, né, se ela anuncia esse de 7 e lá no meio do ano cai para 3, ainda assim é um bom dividendo. Então eu acho que o movimento para a BB Seguridade está super legal e parabéns aí. Obrigado, André, por toda a sua audiência e seu carinho, tá. Medeiros, fala um pouco de CEMIG. Legal, Medeiros. A CEMIG, ela é uma empresa que eu tenho na carteira de alguns clientes, não tenho pessoalmente na minha carteira, tá. Já tive, é uma empresa que costuma pagar excelentes dividendos, né, vamos lembrar aqui, ó, tô com o que a CEMIG pagou aqui, Datacom de um ano atrás até hoje, eu tenho aqui 13 linhas de ou JCP ou dividendos em diferentes datas, e diferentes tipos, JCP e dividendos, né. Então, para quem tinha ali a CEMIG até hoje, desde do final de 2024, deve ter recebido ali por volta de R$ 1 de dividendo, mas já tem ali previsto, para ser pago até o final desse ano mais 84 centavos, né. Lembrando que a CEMIG está valendo hoje entre 10,50 e R$ 11. Eu gosto dela ali no preço mais ou menos de 9,90, R$ 10 ali já é um preço que me faria entrar. Lembrando que a CEMIG ela é controlada pelo estado de Minas Gerais, ela é, portanto, uma estatal do estado de Minas Gerais. Isso é bom por um lado, porque o estado, precisando de dinheiro, fortalece esse perfil da CEMIG de pagamento de dividendos. Ela tem um defeito que ela anuncia o dividendo e paga com muita distância, ou ela anuncia o dividendo para pagar, por exemplo, no final de 2027, depois no meio do caminho ela antecipa, mas você fica vendo aquela posição ali de dividendos muito tempo na corretora, né. Eh, e ela também não é uma empresa focada na atividade, por exemplo, só de geração, né, lembrando que ela tem uma posição importante ali da Taesa, ela é uma das controladoras da Taesa também, a CEMIG, não o estado de Minas, mas a CEMIG controla junto com a ISA, a Taesa, não a ISA, que é listada aqui, a ISA Colômbia, que também é dona da ISA Energia. Eh, e é uma empresa que está dividida ali entre distribuição, eh, geração e Eh, geração, transmissão e distribuição. Ela é bem verticalizada, a CEMIG, assim, poderíamos dizer, né. E é uma empresa, eh, que vai investir bastante também nos próximos anos. Então é uma empresa que consegue entregar os dividendos e o crescimento, mas eu ainda acho que nesse preço aqui, ela está entregando um dividendo projetivo que para mim não justifica entrar na CEMIG, tá. Então, nos preços atuais dela, hoje, de CEMIG, quer ver? Nos preços atuais de CEMIG hoje, ela está entregando um dividend yield médio de 6%, que para mim é pouco, ou seja, nos últimos 6 anos ela entregou dividendos que representam no preço de hoje 6%. Eu considero esse valor eh, pouco satisfatório para fazer eu entrar numa estatal como a CEMIG. Por outro lado, quando eu olho para o projetivo dela, eu vejo ela entregando ali por volta de 7%, por ali nos preços atuais. Mas, de novo, eu acho pouco ainda para entrar no risco CEMIG. Eh, existe a discussão se a CEMIG vai ser federalizada, né, porque havia ali uma discussão entre o estado de Minas e o governo federal sobre alguns débitos que o estado de Minas tinha, e o Zema considerou passar o controle da CEMIG para o governo em troca de quitar essas dívidas. Essa era uma discussão muito longa, a própria discussão de privatizar a CEMIG acho que é muito distante ainda, mas, depois que eu falei que os dividendos não iam ser tributados e foram, eu acredito em tudo, então, pode ser que aconteça, mas eu nunca comprei empresa pensando na privatização, né. Mas
só reforçando aqui, CEMIG eu entro abaixo dos R$ 10, tá bom, Medeiros, Medeiros? Ó o Jorge aqui, bom dia, hoje consegui ver na hora de sua like já aplicado com sucesso. Obrigado, Jorge, aproveitando, pessoal, dê o like aí, compartilhe com seus amigos, que essa é a melhor live semanal de dividendos para você aportar aí na sua carteira e tá sempre alinhado aí com o que a gente fala, tá? Marina pergunta aqui: "Bom dia, Tonico. Como a Taesa pode ser afetada esse ano?" Marina, obrigado pela sua pergunta. Vamos pegar aqui como que está o preço de Taesa. Eu gosto sempre de contextualizar onde que a gente está hoje para saber o que acontece. E Taesa, vocês vão lembrar que teve uma alta recente, vou até mostrar aqui para vocês. Taesa que hoje está subindo por acaso, tá? Vou pegar a TAE 11 aqui, e já vou mostrar para você, tá, Marina? Vocês estão vendo aí minha tela. Esse é o gráfico de Taesa, tá? Se a gente pega um espectro maior aqui desde a pandemia até hoje, crescimento aí de quase 200%, tá? Então para quem comprou lá no a 14 a R$ 13 lá na pandemia, e hoje a ação tá 40, isso já descontado os dividendos, né? E aqui você tem um espectro ainda maior, desde 2014 até, putz, não, isso aqui é R$ 17, ele tá em outro momento, mas enfim, estava a R$ 14 lá em 2014. Não, perdão, eu falando besteira aqui. Estava R$ 5 em 2014 já ajustado pelos dividendos, né. Aqui a última baixa mais forte foi na pandemia aqui, mas você vê que é uma ação que ela tem esse perfil de crescimento. Lembrando aqui, ó, aqui foi o impeachment da Dilma, então mesmo desse momento aqui que subiu muito, né, vamos pegar aqui esse momento que subiu muito, até agora, poxa, quase você vê quase o preço triplicando, né, desde do impeachment da Dilma para cá. Então é uma empresa que num cenário que a gente tem aqui de economia nacional, onde a gente teve aí nos últimos 30 anos, 3 ou 4 impeachments, não vou lembrar agora, foi o Collor, a Dilma, não, foram 2 impeachments, né, 2 ou 3 impeachments, sei lá. E você teve muita vulnerabilidade de moeda, você teve pandemia, você teve uma série de coisas e a empresa continuou ali firme e forte. Então, a Taesa é sim uma empresa que tem lugar cativo na carteira minha e dos meus clientes, mas você vê aqui essa queda recente aqui de quase 12% desde o pico histórico dela de R$ 45, onde, vale dizer, eu não vendi nenhuma posição de nenhum cliente aqui. eh E provavelmente esse crescimento de agosto até esse pico aqui teve muito a ver com a posição alugada, né, tinha muito pouco papel aqui, e rolou uma espécie de um short squeeze aqui nesse momento, aqui meio que normalizou o preço. Então, a Taesa ela ainda continua com o preço, na minha visão, alto, ela está operando hoje a R$ 39, na minha visão, para entrar em Taesa abaixo de 37, mas, é uma empresa que que vem investindo muito ao longo do tempo, né, ela fez um ciclo de investimento muito grande, a taxa de juros afeta ela, então, aquilo que eu estava explicando, né, a taxa de juros caindo esse ano, a Taesa tende a valorizar, mas se todas as indicações mostrarem que o Lula vai permanecer e a taxa de juros continuar apontando lá para cima, muito provavelmente a gente vai ver uma Taesa com uma certa dificuldade de pagar um caminhão muito grande de dividendos. Ela vai continuar pagando ali por volta, na minha visão, de 8, 9%, o que é bom pelo risco que ela oferece. Então, o que pode afetar ela é a taxa de juros, tá? Se a taxa de juros mantém alta, os dividendos caem um pouquinho. Se a taxa de juros mantém baixa, a gente vai ver uns dividendos um pouquinho mais, agressivos, tá bom? O Vitor perguntando aqui: "O ano será de volatilidade, a bolsa está na máxima. Sendo assim, dentro do Best, né, Best,
é uma marca registrada do AGF aí, até meus cumprimentos aí ao pessoal do AGF, mas eles mandaram bem aqui nesse acrônimo que é Banco, Energia, Saneamento, Seguro e Telecom. Ele pergunta aqui: "Tem alguma empresa no radar que considera atualmente muito barata e apta para um aporte mais forte?" Obrigado. Vitor, obrigado pela pergunta. Só o Vitor antes mandou um bom dia aqui, bom dia para ele também. Eu considero a BB Seguridade e o Itaú 3 as grandes, as mais óbvias para se investir nesse momento, tá. Itaú 3, ele estava ali negociado a 36 e pouco, né, agora negociado a 37 quase, mas 36,40 é um preço ali que para mim é um movimento de entrada e que me pagará ali por volta de 8,4, 8% de dividendo, que pro Itaú, para mim, é aceitável para o risco Itaú, tá. Então essas 2 eu acho que é bem bacana. A Mônica, minha colega aí de Colômbia, a gente fez o curso lá em Colômbia, feliz ano novo. Alguns investidores vendem as ações em momentos de alta como agora, fazendo caixa de oportunidade com o Selic a 15 para comprar na baixa. Você acha essa estratégia válida? Mônica, respondendo friamente, não. E eu te explico por quê. Se você é um investidor, institucional, então, por exemplo, eu estou montando um clube de investimentos aqui para quem tem menos de 1 milhão e quiser investir comigo, por exemplo. Beleza, eu tenho uma postura aqui de contar com aquele patrimônio, né, do clube, ou um fundo mais estratégico. Vamos pegar o caso do Real Investor ali, o César Paiva, que tem, no seu FIA talvez entre 3 e 4 bi. Ele não pode contar com novos aportes de investidores, ele tem que contar com aquele dinheiro que ele tem dentro do fundo. Aí faz sentido, porque além dele ter um benefício dentro do fundo de comprar e vender sem pagar nenhum tipo de imposto, além disso o JCP no fundo cai bruto, então ele tem algumas vantagens tributárias ali que permitem que ele faça esse remanejamento sem se preocupar com a parte tributária. Eu acho que faz sentido, mas lembrando que são profissionais. Para nós, meros mortais, investidores que acreditamos na ideia de aportes mensais de dinheiro novo, ou seja, você trabalha, você junta e você aporta, e não só você, ficar girando a carteira, eu acho que é uma armadilha, porque você muito provavelmente pode vender uma ação que vai despontar, então mesmo com a Selic a 15%, você pega essa alta da Taesa, por exemplo, que foi de agosto até dezembro, por exemplo, quase 30% de alta, você perdeu isso, e às vezes você teria ganhado ali 2, 3% na Selic a 15 nesses 3 meses. Então, pode ser uma armadilha, eu não acho uma boa estratégia, eu acho que é uma estratégia que flerta com você achar que você consegue prever tudo. Pode ser que a Selic a 15 vá a 17, a 18, se caso a gente tenha um cenário eleitoral, desfavorável para a economia do país. Então, eu não acho essa estratégia válida. Eu acho que essa é uma estratégia que vai fazer você roer um pouco mais a unha do que você deveria, vai fazer você fazer movimentos um pouco mais, eh, como que eu posso dizer? Um pouco mais com a cabeça um pouco mais quente do que você deveria. Ao passo que aportes, sendo eles do seu trabalho ou dos dividendos que você recebe, você consegue tomar essa decisão com muito mais calma. Então eu acho que pode ser uma armadilha, tá?